Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui ajustando ainda o estúdio de gravação para vocês. Estou fazendo uma parte de iluminação, arrumando isso daqui. Logo vai ficar mais legalzinho para a gente poder bater papo. Vão chegar novos objetos. Apostar um pouco mais em cores, porque era tudo branco. A gente vai tentar buscar aqui cores mais vivas para trazer para vocês. E hoje a gente vai continuar então nosso bate-papo semanal, onde a gente traz então certos conhecimentos a vocês, certos questionamentos, trazer bom senso dentro da espiritualidade. Eu até terminei as pós-graduações em teologia, ciências da religião, história do cristianismo, para a gente poder trazer mais elucidações, filosofia, sociologia, para ampliar a nossa mente dentro do escopo do que é realmente a religião, do que são as vertentes que algumas religiões elas foram se estendendo, a questão mais espiritualista, diferente do espiritismo, que a gente já estudou. E aí eu me deparo com algumas questões e que são muito complicadas, que são os elementos de crença versus a ignorância daquelas pessoas que não têm menor conhecimento daquilo que falam, propagam ou mesmo buscam elucidar. A vida é um contínuo de aprendizado, a gente tem que buscar sempre alicerces legais, conhecimentos legais, buscar aprender cada vez mais, não somente para questionar o que a gente vê por aí, mas também para um crescimento pessoal. Mas as pessoas, elas se contentam com exatamente aquela graminha que elas comem, aquele espacinho minúsculo, não tem uma visão maior de crescimento na vida. Não querem aprender coisas, buscar cursos, se dedicar a uma espiritualidade mais refinada. Então elas se contentam com as pérolas jogadas. Infelizmente, você sabe a que tipo de animal. E este vídeo é exatamente um deles. Veja, esse aqui é um tal do profeta João Cabeia, que eu acredito que aconteça então em Antioquia, que é uma região ali da África, do Oriente, e que eles fazem, então, o evangelho deles baseado naquilo que eles acreditam. Quando acontece a ramificação daquelas igrejas consideradas, então, puritanas, não é? Porque nós tivemos uma revolução que aconteceu na França, na Inglaterra, na Europa como um todo, que foi tentar derrubar a igreja, os alicerces da Igreja Apostólica Romana, por meio de certas reformas. Aconteceu a reforma e em resposta a isso houve uma anti-reforma. A igreja então se prontificou, mas foram ali muito tempo para tentar se reerguer mediante ataques de outras pessoas que questionaram os dogmas, questionaram a igreja. Sem problema. Essas pessoas foram perseguidas e fugiram então para os Estados Unidos, se alicerçando dentro de princípios. E aí surge a Igreja Batista, Presbiteriana, Protestante, Metodista. E algumas ramificaram aqui para o Brasil em cerca de 1910, mais ou menos, criando então as ramificações do que a gente conhece como as igrejas dos milagres, que eram essas igrejas então que propagam unicamente os milagres. Tá? Tanto que eles usam, a palavra não é deliverance, ou não é nos liberte, mas é uma forma de exorcismo, uma forma específica de nos liberar, retirar, eliminar coisas que são demoníacas ou do mal. Então você vê milagres acontecendo, entre aspas, centenas de aspas, pois claramente faz parte de um show. O que a gente vai ver é um show, mas talvez seja considerado um show de horror pela ignorância, um show de horror pela manipulação observada e claramente pela falta de conhecimento. Pelo título a gente vê jovem possuído do espírito da Medusa e Tarzan. Tá, peraí, tio Spook. Então, pelo título, você está falando que um jovem foi possuído por um espírito de Medusa. E do Tarzan. A grosso modo, então, o Tarzan seria aquela figura das selvas. O menino que cresceu ali na selva, foi abandonado, que faz parte de uma história criada. Desde que eu nasci, o Tarzan sempre existiu. É uma história. É um personagem de quadrinhos, o Tarzan. E Medusa?
Medusa faz parte, então, de uma mitologia. Era uma mitologia de que uma mulher poderia transformar o homem em pedra ao olhar, pois ela tinha serpentes na cabeça. É uma história de uma mitologia, onde você tinha, então, aqueles contos gregos, né, do Minotauro no labirinto, onde você tinha Hércules, onde você tinha várias histórias que perfizeram, então, a cultura, seja uma cultura grega, que então se espalha por esses mitos e que foi sendo alicerçado até chegar aqui no Brasil, onde a história da Medusa se fez. Eles nunca existiram realmente. Um é um personagem de quadrinhos, outro é uma figura da mitologia. Mas o que acontece aqui, tio Spook? O cara incorpora uma medusa? Vamos ver. O que é que se passa contigo? Homem de Deus, me ajuda. Vamos ter que aumentar aqui o volume porque está muito baixo. Deixa eu... É sempre assim, cada vídeo tem um volume diferente, né? Não haviam sido acusados de feitiçaria, então fui recorrer a casas escuras. Foste retornar a casas escuras? Recorrer. Recorreste a casas escuras? Sim. E depois? E depois ali me deram papa com ovo, leite, Coca-Cola e dunha. Me deram spray e depois dali fomos a uma igreja com minha mãe. E nessa igreja disseram que eu sou o marido da noite da minha mãe, da minha irmã e venho amarrado. Não, esquece o que as igrejas falaram. O que é que você vive? O que é que você sente? Eu desde que me deram essa papa, estou possuído por profeta Tarzan e a Medusa. Ele está possuído por um profeta Tarzan e uma medusa. Estás possuído por quem? Profeta Tarzan e a Medusa. Profeta Tarzan. Tarzan, sim, do Spree. Profeta Tarzan do Spree é como? Spree é um profeta que tem agilidades de correr, pular e lutar. É um profeta que tem a habilidade de correr, pular e lutar. É o personagem de quadrinhos. Correr, pular e lutar. Sim. E a Medusa? A Medusa é uma profeta também que luta, hipnotiza e dá dinheiro. Medusa é uma profeta que hipnotiza e dá dinheiro. Veja, a gente está lidando com, infelizmente, com uma crendice popular, com pessoas que distorcem completamente tudo aquilo que é ensinado, aprendido, dentro de conceitos do que é o Tarzan, que é um profeta que pula, corre, nada, é o Pablo Marçal. E a Medusa, então, é aquele personagem que transforma, então, homens em pedra, e que dizem que o reino da Medusa, então, era repleto de ouro, tesouros, né? Então é complicado quando a gente entra dentro desse escopo da crendice popular, e eu acho muito triste que você vê pessoas extremamente carentes, pessoas extremamente humildes, pessoas extremamente marginalizadas pela sociedade em que elas estão, e você tem uma figura, então, que acaba iludindo, enganando e usufruindo, então, de um aspecto pífio do conhecimento real para tentar tirar proveito dessas pessoas. Ao invés de elucidar, não, ele explora. Estás com isso há quanto tempo? Meti em dezembro. Desde o mês de dezembro. Exatamente. E com essas habilidades das trevas que você ganhou, o que é que você faz? Eu ainda não tenho utilizado, eu só tinha metido porque me falaram vai me proteger para que já não começam a me chamar de feiticeiro. Estás aqui à frente. Sai daí, sai fora. Quem é você? O que é que você quer com a vida desse jogo? Fala que é o Tarzan. Quem é você? Me deixa! Come on! Me deixa! Me deixa. Put, check. Where's people of these things? Oh. Não existe nada com esse rapaz. Absolutamente nada. Não existe nenhum espírito, não existe nenhuma maldade, não existe absolutamente nada com ele. Nada. Nada. Ah, mas ele está com os olhos para trás. Veja,
A questão dos olhos para trás, existem pessoas que conseguem mexer os olhos para trás, olhando para dentro, e fica exatamente só a parte branca. Existem pessoas na internet que utilizam-se então de lentes de contato para ficar com os olhos brancos. Ok? É absolutamente isso. Curiosamente, dá para perceber que existe sim uma pelota sobre os olhos aqui, ó. Ok? Você consegue ver aqui, ó, a bolinha, tá? Muitas pessoas que usam lentes de contato brancas para noites do terror e coisas desse tipo, utilizam. Eu não sei, nunca utilizei. Algumas dizem que atrapalha a visão, outras dizem que alguns tipos de lentes não afetam, ok? Eu nunca comprei isso, acho que é jogar dinheiro fora, mas, cara, é basicamente isso. Todas essas igrejas, infelizmente, elas não têm um apelo da leitura bíblica, de utilizar-se da leitura bíblica para entender e aprender realmente sobre o texto sagrado dentro daquilo que ele se predispõe. Mas eles têm um viés mais de explorar por meio do diabo, o demônio, feitiçaria, bruxos, trabalhos mágicos ou mesmo os ditos milagres. O ruim é que, assim, essas igrejas que estão na periferia, estão em lugares muito humildes, em lugares onde realmente teria muita dificuldade de acesso, ao invés de elucidar, ajudar, eles exploram. É isso que me deixa chateado, é isso que me deixa triste. Quando a gente vê realmente o mau uso do conhecimento e da palavra, né? Porque dentro do que eu realmente acredito, isso daí não é a palavra, mas é aquilo que o pastor, ele se predispõe a fazer. Então seria a palavra daquilo que ele realmente acredita ser útil, faça aquilo que ele prega. Connect these things. Connect. Fire! Solta, Vocês que o filho anda à toa, tá vendo? E entrou profeta Tarzan esse do Jiu-Jitsu. Profeta Tarzan, esse do Jiu-Jitsu. De marciais. Profetiza a Medusa para hipnotizar e dar dinheiro nas pessoas. Está ouvindo? Qualquer espírito das trevas nesse lugar não reina em nome de Jesus. Não reina em nome de Jesus. Mas ele vai ser livre. Onde é que está a mãe dele? Mãe dele tá rápido. Só tá vocês dois? Sim, não conseguimos vir por causa de táxi. Não tinha dinheiro de táxi. Ok. Eu tenho eu estava para ver a procuração. Você viu que é engraçado como é que é o fenômeno da incorporação, que ele se submete? Quando a gente trabalha em centro espírita, eu trabalhei por 10 anos no espiritismo e, obviamente, na Umbanda, e foram escolas maravilhosas para desenvolver a mediunidade, desenvolver as habilidades mediúnicas, que eles chamam, para poder ter contato, então, com consciências de pessoas que faleceram. Os arquétipos, então, utilizados dentro da Umbanda, onde a gente tem os preto velhos, onde a gente tem o boiadeiro, o caboclo, você tem figuras maravilhosas que realmente são utilizadas pelos pilares ali formados para poder ajudar pessoas que vão lá para se consultar. Você percebe quando você vai até uma gira de Umbanda, e eu falo porque eu fui da Umbanda, que ela dura cerca de 3, 4, 5 horas. A incorporação, ela fica durante horas e horas e horas. E na hora que ele sai, né, a entidade solta, então, o seu cavalo, o cavalo ele toma o capote, o cavalo ele sente o tranco. Não é uma coisa assim, tipo, opa, saiu. Não é que nem um pum que você solta, entendeu? Que você pode fazer até uma cara que você está peidando, mas não é. Eu vou usar essa uma analogia bem escrota mesmo, mas a incorporação ela é uma coisa muito séria, ela é uma coisa que envolve os pontos de energia do corpo e que realmente, na hora da retirada da consciência desse ser, ele derruba a pessoa. Você vê então que a pessoa se diz, né, incorporada por esses seres,
Se esses seres realmente estivessem, então, ali do lado, ou utilizando-se da figura desse jovem rapaz, eles não iam largar. Eles iam ficar ali incorporados, eles iam ficar juntos, eles iam ficar montados, eles iriam, então, atormentá-lo. Não é o pastor que, então, demonstra seus poderes extremamente mágicos e místicos, capaz, então, de predeterminar, assim, com suas habilidades de 2 tapinhas no peito, o cara volta ao normal, 2 tapinhas no peito, ele incorpora. Um Rá, ele incorpora, um Rá, ele sai. Não, não é assim que funciona. Todo qualquer tipo de consciência, principalmente consciência de seres do mundo espiritual, que então passam a agir contra certas pessoas, o tormento é muito grande. Eu já tive pacientes que realmente eram atormentados sim por seres do mundo espiritual, tá? Não é uma brincadeira, que passaram sim a ser incomodados dia e noite por tais seres, principalmente à noite, pessoas não conseguiam dormir, pessoas ficavam incomodadas. Esses seres, eles se conectavam aos seus pontos de energia e demonstravam até certas agressividades com os parentes, né? Marido, mulher, filhos e tudo mais. Por quê? Porque a pessoa entra num descompasso enorme dentro daquela habilidade que ela estava desenvolvendo dentro do centro espírita. Lembrando que todas as habilidades ditas mediúnicas são ensinadas única e exclusivamente em centros espíritas, sejam eles kardecistas, umbanda, quimbanda e candomblé. Fora isso, mas nenhum outro lugar tem as habilidades para ensinar a palavra mediunidade. A palavra mediunidade, ela surge dentro de uma proposta espírita e não budista, não hinduísta, não islã e não judaica e muito menos cristã. Ok? O que me deixa chateado é que os artifícios utilizados são sempre de outras religiões, por meio então da predominância de que somente o Deus que esse senhor então utiliza é capaz de controlar e comandar. Quando a gente fala de ciências da religião, por exemplo, que é uma vertente de estudo que busca elucidar cada religião dentro de aspectos científicos, acadêmicos, dentro dos dogmas, dentro de todos os pilares do eto, mito e rito que nela se predispõe, isso aqui seria uma violência. Por quê? Porque somente alguém com conhecimento dentro da espiritualidade, e novamente o cristão não tem conhecimento dentro da espiritualidade, poderia então agir sobre uma pessoa que está sofrendo um transtorno espiritual. Ou seja, para eu trabalhar então um ser, uma pessoa que está sofrendo então de um transtorno espiritual, eu tenho que ter uma bagagem espírita, eu tenho que ter uma bagagem da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé e de ritos que trabalham com isso. Eu tenho que conhecer a linguagem, eu tenho que conhecer o princípio, eu tenho que conhecer a natureza dessas energias. Quando a gente fala então de pastores lidando contra o demônio, aí sim eles estão no lugar de fala deles. Agora, quando eles vêm falar então de espíritos, temos um problema. E eu quero que as pessoas entendam que, de novo, a gente tem um fator bem complicado, que é essa questão da imposição da fé. Ou seja, a fé dele, então, é superior à fé daqueles que utilizaram-se de supostos, porque isso não tem nada aqui, suposta magia. Então, para enfrentar uma magia, eu teria que ser um magister, porque eu teria habilidades para me desfazer disso. Mandei a minha menina vir na igreja e fiquei com ela a lhe perguntar, porque o pai dele, do jeito que eu expliquei no pai, que lá nega porque ele está no mundo das trevas e ele sempre nega que não está. E quando o pai disse que estava na província, eu fui numa igreja, correr lá sábado, disseram que ele está no mundo das trevas. E a outra minha menina mais velha acabou de perder o bebê, disseram que ele já sacrifica pessoas. Você que sacrificou o bebê? Não fui eu. Oh, espera, ele não está no mundo das trevas, ele só está ali, só está endemoniado, ele não está lá. Então vocês percebem que tudo torna-se a questão da religião, né? Ah, então eu perdi o bebê, quem sacrificou o bebê foi ele matou o bebê.
Não é uma questão de polícia, é uma questão que vai para a igreja. Se a pessoa perdeu o bebê e acha que foi algo físico causado por um terceiro, você vai até a delegacia de polícia, faz uma denúncia e a pessoa é presa. Se você está acusando espiritualmente uma pessoa, falando que pelo fato então dele estar endemoniado, como o pastor falou, ou ele está sob possessão de um espírito da Medusa e do Tarzan, cara, assim, eu fico triste, mas de novo, é uma questão cultural. A gente tem que combater isso daí por meio de uma elucidação melhor, sabe? Buscar conhecimento. O que me deixa chateado num fator como esse são os comentários. Porque os comentários, eles elucidam como se realmente fosse uma verdade. Ele ainda não é feiticeiro, não é? Amém, amém, Pai. Seria, se ele desse continuidade, ele só está possuído dos demônios. Ele não está no mundo das trevas, a voar ou a sacrificar, não está. Amém. Só está a ser usado, está possuído. Ok? Amém. A pessoa, o pastor que falou que ele está no mundo das trevas, cometeu um grande erro na vida dele em falar isso. Isso primeiro destrói família, traz preconceito na família. Assim o pai, ao ouvir isso, por mais que ele seja liberto, se ele estivesse nas trevas, já vai ter preconceito um dia se ele cometer erro, vai falar esse mesmo é feiticeiro, não deixou, não sabe? O pai sempre... Não, esse meu pai eu sou culpado. Diga. Tudo que acontece no pai eu sou culpado. Até em casa, quando quer só me falar, já sou eu. Dizem que eu costumo amarrar a família. Ele não lhe gosta. O pai não lhe odeia mesmo 100%. Lhe odeia por quê? Porque lhe falaram que ele é das trevas. Sim, porque o pai Tá gosta ouvindo? muito de andar. Diz que ele Tá é que ouvindo? não... É que priva a vida do pai. O pai esses dias está a fazer viagem. Disse que desde que ele descobriu que ele está a fazer viagem, as coisas já não vão bem. Ele não é... É uma judiação, você vê. Há uma negação familiar sobre o rapaz. O pai culpa o filho, o pai culpa a existência do filho, sobre tudo aquilo que ele faz. Então, ele vai buscar um amparo dentro daquilo que ele passa a acreditar. Então, a mente dele vai se alicerçar puramente em uma fantasia, um mundo fantasioso. Claramente, na psicanálise existem milhões de estudos dentro disso, desde Freud, Anne Freud, o Winnicott traz essas questões, entendeu? A negação do pai, a negação da mãe. Tem vários aspectos a serem estudados, mas o que você está vendo é só um transtorno. Ele tem um transtorno advindo da negação da família, porque ele passa então a ser o objeto de o castigo. Ele acaba sendo utilizado para colocar toda a desgraça da família sobre ele. E não existe nada nele. Absolutamente nada. É simplesmente um problema mental, um problema neurológico, é um problema que envolve, então, essa questão de alicerçar o ego dele, conseguir fazer com que ele entenda as realidades, com que ele perceba o que está acontecendo dentro da casa dele. Há uma possibilidade realmente de recolocá-lo. Eu fico triste com isso porque eu sempre falo para as pessoas que existem problemas que são físicos, emocionais e mentais. Acima de tudo. Para depois a gente olhar o lado espiritual e falar, ok, existe sim um problema espiritual. O mundo espiritual pode influenciar essas pessoas? Claro que pode. Mas eles não podem predeterminar situações a não ser que você permita. E é isso que vocês têm que entender. O que o mundo espiritual, então, predetermina? Se eu estou numa tristeza e eu não consigo sair disso, eu entro num estado melancólico, esse estado de melancolia, tomado então por formas de pensamento destrutivas, podem atrair seres do mundo espiritual e fazer com que esse meu estado de melancolia me leve a um suicídio. Pode acontecer sim. Ele só vai ser acionado, o mundo espiritual, por uma energia compatível. A partir do momento que nós não temos a compatibilidade energética com isso, ele não vai existir. Se você não fuma, você obviamente tem um certo, vamos dizer assim, você não gosta de cigarro, não fuma, não utiliza-se de drogas. Claramente nenhum ser do mundo espiritual ligado a vícios vai passar a te importunar. Por quê? Porque você não tem o registro dessa energia no seu corpo espiritual e você não vai atrair então esses seres. Entende? Então o que ele tem é simplesmente
essa impressão, né, gerada pelo pai, que passa a ser somatizada e o estado de negação familiar acaba sendo destrutivo perante a ele. E ele busca, então, uma rota de fuga dentro desse critério do elemento de crença para falar para o pai que não é ele que está fazendo, e sim um outro eu criado por ele. Entende como a coisa funciona? É triste ver isso, mas uma pessoa, então, que está atuando dentro dessa questão do pastoril e fazendo, então, esse culto, deveria realmente ter bom senso e falar, mediante a tudo que você está me contando, não existe um espírito ruim. O que existe aqui é um problema de relação com o pai, com mãe, que deve ser observado. Uma negação familiar que faz com que ele, então, passe a acreditar. Tá vendo? É somente isso, mas claramente perde-se, então, a magia vista. É triste. Quando você não tem o dom da profecia, discernimento do Espírito, não fala nada. Melhor não falar nada do que falar algo que destrói família. É ou não é verdade? Não fala por causa de aplauso, porque as pessoas que estão a te aplaudir hoje são aqueles que também podem te criticar amanhã. O povo que Jesus curou é o povo que disse: solte a Barrabás, a este crucifica. Veja, aí também há uma necessidade da elucidação. Quando a gente fala em curar biblicamente, curar significa mostrar a verdade, elucidar as pessoas. As pessoas dentro do Velho Testamento, né, onde nós tínhamos então a Torá, nós tínhamos o povo hebreu, esse povo hebreu vivia então nas sombras, leia-se, escravos do povo egípcio, e depois então dentro do judaísmo, né, quando eles se tornam então judeus, eles se tornam vítimas dos romanos. Jesus, quando vem com essa profecia, né, como ele fala, curar, significa que Jesus fez com que as pessoas eles tivessem o conhecimento do que estava realmente acontecendo, pois eles morriam de fome, morriam apedrejados, morriam violentados, morriam por doenças banais, de exposição de riscos, em muitos aspectos, pois a função desse povo era só quebrar pedra, construir estradas para que os romanos passassem com suas vigas, e muito, né, infelizmente com muito esforço, conseguiram ali então poder erguer um templo. Então o que você tem é a palavra dizendo, curar significa elucidar, mostrar o caminho, e não curar de botar a mão e fazer com que as pessoas então sanassem suas enfermidades, pois isso nunca existiu, nunca existiu. Então como a Bíblia trabalha em parábolas, a parábola de curar significa fazer com que as pessoas adquirissem o conhecimento sobre o que estava acontecendo com suas vidas e pudessem lutar pelas suas vidas. Pudessem mostrar que realmente eles não eram submissos e escravos. Era somente isso. Aleluia. Não faz isso, ministro de Deus, é um conselho. Deus não te chamou para ver no Espírito. Ensina. A igreja vai crescer com o ensino e as almas vão ser ganhas. Amém ou não amém? Aleluia. Aplaude a Jesus. O homem não é poderoso quando ele está profetizando. O homem é poderoso quando ele se guarda na santidade. Você pensou, você entendeu o que eu disse? Você pode profetizar com o espírito das águas, o espírito da família. Se guardar na santidade é para quem tem aliança com Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso de dizer, não faz isso, não profetiza à toa. Irmão, posso falar contigo para a igreja ver que esse mesmo meu pai profetiza? Não. Por isso você vem aqui na igreja. No domingo, houve quantas profecias que estavam aqui? Deixa eu acelerar. É assim, temos que viver assim. Nem todos ensinavam a dia que a virtude estava com ele para em cada vez da reconciliação. É livre do Espírito. Só uma coisa sobre Bar-Abá, significa filho do pai, porque o nome dele nunca foi Barrabás, é Bar-Abá, filho do pai. A gente já fez um vídeo contando a história de Bar-Abá aqui para vocês, tá? Filho do pai, que foi aquele então
que é dentro do grupo de próprio do Jesus, e era uma hierarquia, e aí ele acaba, né, sendo o próximo da hierarquia. A gente já demonstrou o que aconteceu realmente face à história e não face o que as pessoas assim o querem. Ah, por que Barabá traiu Jesus? Ninguém era idiota de morrer crucificado ou apedrejado naquela época. Jesus tentou dar um golpe de Estado, isso foi claro, a gente já trouxe elucidação aqui para vocês, inclusive literatura, e quando, então, no dia aí que ele foi preso, que foi exatamente na Santa Ceia, ele sai destituído, então, do cargo que ele colocava como rei dos judeus, e outro assume. Teoricamente seria Simão, mas Simão muda de nome, então ele perde o seu título e perde o seu direito, já que ele se torna Lázaro. Então quem assume é Bar-Abá, que seria filho do pai, e que o nome dele é Jonatas Anás, se não me engano. Já está aqui no canal, tá bom? E o papá já vão se reconciliar. Assim que esse demônio que está trazendo confusão na família sair, vai ser livre, é? E em casa vai ter reconciliação. Não lhe acusam. Não começam a chamar assim. E a minha menina estava para vir, só que ela está tentando se pôr na vida de prostituição. Então ele acusar que ele é o feiticeiro. Sim, o pai disse. Eu vi a conversa deles quando eu estava dormindo. A minha irmã falou que ela só está assim por minha causa. Eu estava acordado, mas me doeu, juro. A minha irmã falou que eu que me usei para fazer vida. E disseram assim, que ele é meu marido da noite, ele fica no manter e a E irmã você dele... anda lhe ver como teu marido da noite? Nunca sonhei. Nunca. Estão ouvindo? Pastor, profeta, ministro, apóstolo, por favor. Olha, ministério não é profecia. Ministério não é profecia. Você, fora de Mateus capítulo 24, que você vê a maior profecia de Jesus que fala a respeito dos fins dos tempos, você não vai contar 4 profecias pessoais de Jesus. Você só vai encontrar a primeira profecia de Jesus pessoal, João capítulo 1, Natanael. Antes que te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Jesus disse: olha para a glória, um testemunho. Aí só a menina, ela vem só, ele não está fazendo nada, só está a lhe usar. Agora quer que eles fiquem feiticeiros? Não, pastor, eu não quero, ele é o único meu filho. Não brinca. Se eles fossem feiticeiros, você até está bonita, vocês já ficariam bem feios. Vem aqui. Dos pés à cabeça está a pegar fogo. Fogo! Esse espírito das trevas que possui esse jovem. Fogo! Fogo! Mighty name of Jesus Christ. Toda a semente das trevas que plantaram nesse corpo, fora! O moleque fica um cabide, né? Ele se arma. Fora! Onde é fora? Nunca mais volta nesse corpo. Fora! No nome de Jesus. No sangue de Jesus. Tem glória. Acabou? Siga. E é engraçado, né? Porque assim, estala o dedo, acabou. Acabou, tá curado. E não é assim que funciona. Eu fico triste porque você percebe que são pessoas extremamente humildes e que precisavam ter uma elucidação maior sobre as coisas, entender mais sobre os fenômenos, entender as relações familiares, né? Não achar que tudo é magia, não achar que tudo é feitiçaria, não achar que tudo é bruxaria, mas sim ter realmente o melhor entendimento das coisas.
O princípio da família dele a culpa é minha, eu passo para quem eu quero. Então eu vou passar para o meu filho, culpar ele por tudo que está acontecendo. Aí eles vão na igreja, a igreja coloca lá uma história que é um pastor, um feiticeiro, sabe, o que eu falo para vocês igreja tornou-se um sinônimo de poder. Seja desde a época de Paulo, desde a época de Pedro, onde a igreja apostólica romana então surge, criando poder e destruindo e matando pessoas na Idade Média. Milhões e milhões de pessoas morreram porque, obviamente, tinham a sua própria religião e não queriam se converter à igreja, então eles matavam aqueles que negavam, então reconhecer a igreja como uma santidade. E você vê ainda essa exploração acontecendo, principalmente ali na África e em certos países do Oriente, onde quanto mais pessoas eu tiver, mais fiéis eu tiver, a manipulação se torna maior e o poder que essas igrejas geram é maior. E cabe a destacar que, já que gosta de usar a Bíblia, Jesus foi bem claro. Deus não está nos templos. Deus está dentro de você. Você não precisa da figura do templo, você não precisa da figura da igreja, você não precisa ter o alicerce da igreja. Você precisa realmente entender as palavras verdadeiras e puras de Jesus, né, que depois se torna Cristo, mas até então Jesus, para você poder ter então uma vida mais regrada a princípios de ética e moral. O ruim é quando você vê cristão fumando e bebendo e acha que é cristão. Cristão utilizando-se então de joguinhos do tigrinho para ganhar dinheiro e se diz cristão. Ou cristão, né, que explora os outros, tentando tirar a cadeirante lá da sua cadeira de rodas, tentando destruir a moralidade de pessoas ao invés de passar amor, né? E mostrar responsabilidade social para com os outros, busca escarnecer do próximo. Isso daí não é cristão. Ou quando você tem pessoas, né, que se dizem convertidos no cristianismo e que vão no ad hominem, escarnecimento público, ofendendo até mesmo os cristãos e queima a Bíblia. Isso é triste. Isso você percebe que não é um verdadeiro cristão. Não é uma pessoa alicerçada realmente no princípio cristão. Jesus iria ser muito contra esse tipo de cerimônia. Muito. Extremamente. Mas Jesus era judeu. Então a preocupação dele estava muito mais relacionado ao povo hebreu, a representar o seu povo hebreu, a poder liderar o seu povo hebreu, né, convertidos ali dentro do critério do batismo nas águas pelo João Batista, para fazer então com que ele pudesse tomar Jerusalém novamente. E infelizmente ele acabou falecendo, tá? Crucificado, porque ele ia morrer de qualquer jeito, né? Afinal, estamos falando de 2100 anos atrás, mais ou menos. Então, ele ia morrer de qualquer jeito. A questão é, ele morreu crucificado de uma maneira muito cruel e tortuosa. Mas é isso. Eu espero que vocês entendam que, novamente, eu, com a minha pós-graduação em Teologia, História do Cristianismo e Ciências da Religião, e 2 docências em ensino religioso, me coloco aqui dentro de um critério de um estudante da teologia, para a gente poder, então, discorrer sobre esses fatores e buscar simplificar, analisar e entender cada vez mais o que está por detrás das parábolas vistas, então, na Bíblia. São parábolas, são histórias. São histórias. Só que disso a gente tem que extrair algo ligado à história da época, à parte cultural da época, à parte social observada, para trazer a vocês, então, uma elucidação. Ok? É uma pena. O menino precisava de tratamento psicológico, psiquiátrico, por um psicanalista, para entender as relações familiares e buscar compreender que o que está acontecendo na vida dele não é um espírito, e sim a sua própria negação perante a família. A gente sempre vai para um lado mais racional e quando, né, a gente tem que elucidar que é uma coisa espiritual, sem dúvida nenhuma, vamos direto falar, é algo espiritual. E quando não for, a gente vai mais para o lado racional e buscar entender o indivíduo, tá bom?
É isso, novamente quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos físico, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares e para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro e valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas e você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.